E aí, gente, vai iniciar isso aqui. Essa é a parte 2 da nossa análise sobre o livro de Rothbard, né? Explicando de uma forma resumida. É um livro grande, né? Os principais temas que ele fala, que é basicamente sobre as bases da economia, toda a estrutura da economia. Isso é aplicável para o mercado de ações, de empreendedorismo, finanças pessoais, tudo. Então, basicamente é esse livro. Tem a versão de graça no Instituto Ludwig von Mises, no site. Eu creio que também a versão em português vai ter que pagar na Amazon, coisa do tipo. Mas eu recomendo muito que você leia das páginas que estão citadas aqui. Por exemplo, a gente está na página 253 nesse caso. Aqui, tudo que eu tô falando aqui em texto são citações dele, tá? Então, ele vai dizer com relação ao efeito de curvas de especulação na oferta e demanda, né? Ele vai dizer, quando o vendedor mantém seu estoque, como por exemplo, um trader de trigo, que ele acha que o preço vai subir e por isso ele vai manter o seu estoque por um tempo, não vender de nenhum jeito, ele vai armazenar ainda para vender no futuro, né? Qual é a fonte de sua demanda de reserva para o bem? Vimos que a quantidade de um bem reservado em qualquer ponto é a quantidade de estoque que o vendedor se recusa a vender pelo preço determinado. Então ele comprou o estoque, por exemplo, R$ 80, ele quer vender 85 ou 90. Vamos supor que é unitário, né? Vamos supor que ele tem questões de quantidade de contrato, quantidade, por exemplo, de tantos quilos dessa commodity vale R$ 100, né? Ele tem 1000 vezes esse preço de contrato unitário. Vamos supor que ele gastou pelo menos uns 100 mil aí, nesse contexto aí de trading de algodão ou trigo ou arroz. Então, ele vai reter a venda, vai esperar o preço subir de mercado. Vai ter lucro. Vamos supor que o preço diminuiu por várias razões. Então ele quer manter lucro. Nesse mercado talvez ele consiga porque tem um shelf life. Essa matéria-prima, né? Não vai, é, não vai vencer assim, rapidamente. Consegue estocar por um tempo, né? Ele vai dizer também, na página 253, né? As fontes de uma demanda de reserva pelo vendedor são duas. A antecipação de venda posterior, a um preço mais alto. Eu sou um trader de arroz, eu quero vender por um preço mais alto no futuro. Eu acho que vai subir, não vai descer. Então eu vou esperar um pouco, vou reter a minha oferta. Este é o fator especulativo analisado acima. E o segundo, o uso direto pelo vendedor. No caso, vender. Então ele pode ou esperar um pouco para o preço subir, ou vender. Eu já falei que eu discordo de especulação, acho que é errado, que se manipula o mercado, né? Então, o vendedor marginal é aquele cujo preço mínimo de venda é 2,5, um preço de venda ligeiramente mais baixo levaria fora do mercado. Então, é o mínimo de venda que ele pode vender, senão ele vai simplesmente falir, né? Eu não posso vender um produto, eu não posso comprar, por exemplo, uma peça de roupa para vender por R$ 5. Vamos supor que é o preço no fornecedor, pode ser, vamos supor que seja R$ 10. Então, eu comprei do fornecedor a 10, a um unitário, de uma caixa enorme, cheia delas. E então, o preço unitário é R$ 10 e eu vender por 7. Não faz sentido, porque eu tô perdendo 3 a cada peça de roupa. E assim pra qualquer tipo de produto. É burrice você vender abaixo do seu custo que você comprou. Então, obviamente, o produto marginal tem que ser igual ao faturamento, no mínimo. E o comprador marginal é aquele cujo preço máximo de compra é de 2,5, um pouco mais alto do que o preço de venda. O levaria fora do mercado, né? Então, quanto uma pessoa está disposta a vender e quanto uma pessoa está disposta a comprar. Sendo que o produto marginal tem que ser igual ao faturamento, né? Eu não quero ter perdas nessa transação. Aqui já na página 207, né? É o teorema da regressão de von Mises, né? Bom, vai dizer, aqui é outro tema também. É verdade que aquele que considera adquirir ou doar dinheiro é de curso, antes de tudo, interessado em seu futuro poder de compra e futura estrutura de preço. Mas ele não pode formar um julgamento sobre o futuro poder de compra do dinheiro de outra forma que não olhando para a sua configuração em um passado imediato, né? Aqui citando von Mises, né? Esse doar tem a ver com empréstimos, por exemplo. Então a questão é, esse teorema da regressão de von Mises, ele diz, por exemplo, que o dólar, ele tem uma regressão que você pode fazer com relação ao ouro e posteriormente prata com ouro. Então, o histórico de uma moeda, ela afeta o seu, é, a sua identificação atual
o valor subjetivo que ela tem. Então, porque o dólar ele é visto como moeda internacionalmente valiosa. Porque no processo de transição do padrão ouro, com a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, que a maioria dos países abandonaram o padrão ouro, praticamente todos, principalmente posteriormente em 1933, o dólar foi escolhido como moeda mundial nas ações internacionais. A gente estava muito forte naquela época e o dólar era bem visto pela comunidade internacional. Então, basicamente, esse histórico faz o dólar hoje, continuamente ao longo até agora, ter uma forma de valor em taxa de câmbio, mesmo depois que naquela época tinha lastro em ouro, né? De 1933 até 1970, o dólar tinha um lastro parcial, fracionário em ouro, que foi diminuindo ao longo do tempo. Até que o Richard Nixon, em 1970, acabou com o padrão ouro. E agora, ainda assim como moeda internacional, o dólar não tinha lastro em ouro, diminuiu o seu valor de mercado em relação ao poder de compra, mas basicamente, quando a gente fala com relação ao dólar, ele tem uma relação intrínseca, porque ele é visto como a melhor moeda atualmente. E isso teve um impacto, sim, na sua prevalência e competição com o euro, por exemplo. Porque o euro é visto como uma boa moeda, porque ela tem base em diversos países ricos na Europa, né? Então, o teorema da regressão de von Mises aqui, eu já vou explicar essa parte aqui da probabilidade markoviana. Você tem aqui as utilidades marginais do ouro, os preços de bens e a utilidade marginal de bens. Você tem um padrão causal temporal, regressão do dinheiro, né? Então, com relação a bens de consumo de serviços, uma relação com a utilidade marginal do ouro. Então, qual que é a relação entre preço do ouro e bens? E essa relação entre o preço do ouro e bens, como isso afetou o dólar, né? Pode fazer isso? Tem uma relação do dólar, hoje em dia, tem uma relação temporal com relação a mudança do que valia, por exemplo, uma peça de roupa em onças de ouro para o que vale em dólar hoje. Agora com inflação e tudo agora, né? Então, tem até artigos, que eu não tô citando aqui, mas tem artigos no contexto de jornais de economia austríaca, né? Eu já citei esse artigo em Nivus, por exemplo, e fala sobre o teorema da regressão de von Mises no Bitcoin, né? Porque o Bitcoin naturalmente tem uma relação com o dólar, tá? Tem uma paridade com o dólar. No fim, o valor que ele é estabelecido, mesmo que você compre reais e outra taxa de câmbio, a paridade de relação intrínseca é com o dólar. Então você tem uma teorema de regressão do Bitcoin pro ouro. Tem uma relação entre ele, entre o dólar e o ouro. Obviamente é diferente a estrutura dessa criptomoeda, né? Eu sinto que não poderia ser feito isso para todas as moedas virtuais, como as criptomoedas do caso, né? Que usam blockchains, coisas do tipo. Mas o ponto é que tem teorias que falam dessa questão de até o Bitcoin ter a regressão pro ouro em relação ao seu valor. Embora o valor dele é muito maior do que o ouro atualmente. Então, a lei da inter-relação dos bens, também tem associado esse tema de consumo, quanto mais substitutos disponíveis para qualquer dado bem, mais elásticos tendem a ser os cronogramas de demanda para esse bem. Página 282. Essa página aqui eu acho que tá errada, essa do 400. Teve um slide ali que tava a página 400, eu acho que eu coloquei errado. Mas deve ser uma página próxima, né? Essa lei da inter-relação que ele cita, ela tem a ver com substitutos. Então, por exemplo, qual é o substituto para pão? Então, eu tenho pão, pessoas compram pão diariamente. Quais são os substitutos para pão? Tem diferentes tipos de pão, né? Tem pão doce, tem broa. Então, concorda que broa pode ser um substituto para pão? Depende. Quantas pessoas gostam de broa, né? Qualquer demanda, no geral, num bairro, por exemplo, por broa em relação a pão. Obviamente as pessoas compram mais pão do que broa. Então, qual é a relação entre pão francês e pão puma? Então, eu concordo que pão puma pode ser um substituto de café da manhã pro pão francês. Então, tem alimentos, produtos que são substituíveis, né? Então, no caso, por exemplo, se o pão estiver muito caro e o pão puma estiver bem mais barato, vamos supor,
Eu posso comer pão puma no café da manhã em vez de pão francês. É uma questão de gosto pessoal, né? Também. E também não é uma coisa individual, é uma questão de populações, né? Dinâmicas populacionais com relação a essa demanda. Tipo, várias pessoas numa cidade que estão fazendo essas escolhas. Mas a questão é que tem, para vários produtos, podem ter N substitutos. Então, para refrigerante, tem vários substitutos para Coca-Cola. Então, Coca-Cola, ou para refrigerante, tem vários substitutos de espécies de produto, né? Como suco, você pode tomar. Algumas pessoas gostam de água com gás, enfim. Então, quanto mais substitutos disponíveis um produto tem, mais elástico tende a ser os cronogramas de demanda. Ou seja, o preço vai afetar a demanda. Então, se aquele produto é único, né? Então, o mercado de jogos, por exemplo, online. Então, se tem diversos tipos de jogos de carro, vamos supor que só tinha um. Quando só tinha um, todo mundo que gosta de jogo de carro só tem que comprar aquele. Mas quando tem vários substitutos para aquele jogo principal. Call of Duty, por exemplo. Antigamente tinha vários substitutos para Call of Duty. Na época do Play 1, por exemplo. Você tinha Medal of Honor, você tinha, sinceramente, o Battlefield. Você tinha outros jogos que eu joguei na minha infância, por exemplo, que eram bons e que eram substitutos. Mas para esse bem de consumo de entretenimento, né? Só que agora, no caso, o Call of Duty tem um monopólio agora, né, praticamente. Ele tá fazendo muito um repertório maior de jogos bons nesse contexto, né? Mas, por exemplo, para o setor de entretenimento tem a Netflix. Antigamente ele era o único produto de streaming de qualidade que a gente tinha. Agora tem outros substitutos para a Netflix. Então você vê qual que é mais caro. Então, anteriormente a Netflix poderia cobrar o valor que ela quiser, que muita pessoa ia assinar. Não o valor que ela quisesse, mas tipo, um valor a mais alto, que ela tinha poder sobre o mercado. Quanto mais vieram substitutos como Disney Plus, acho que tem um chamado YOLO, parece, tem o Apple Plus, HBO Max, as pessoas têm mais opções. E a- a- as pessoas não vão assinar todos os serviços de streaming. Não tem como você consumir todos. Ela pode fazer isso por um tempo, mas por muito tempo é meio difícil. Então, ela vai escolher alguns. Então, a fatia, o pedaço da torta desse mercado, diminui para a empresa anterior. Também ele fala sobre a definição de market price na página 292. Então, o preço de mercado do bem, como um todo, é igual ao valor presente desse bem, da soma de suas rendas esperadas ou preço de aluguel. Então, qual que é o preço de mercado? É igual ao valor presente da soma de suas rendas esperadas ou preço de aluguel. Depende do que você está falando, é claro. E outra definição: se o possuidor de um bem durável acredita que o preço de venda é menor que o que ele pode obter em aluguéis, ele irá reservar a oferta e alugar o bem. Então, se você tem um carro e você não usa, você pode pôr naquelas concessionárias de aluguel. Eu não sei se é o nome é concessionária, mas tem aquele lugar de alugar carro. Deixa o carro lá e ele vai te render alguma coisa. Ele estava parado, vamos supor. E vamos supor que a reserva de oferta ela te dá temporalmente mais do que você vender ele no estado atual. Ou você pode vender para essa empresa, enfim, mas empresas, por exemplo, que fazem aluguéis, elas. Porque, por exemplo, uma empresa que faz aluguéis de carro, ela faz uma reserva de oferta, porque ela não tá vendendo. Ela poderia vender. Ela poderia ser uma concessionária. Ela pode fazer os dois também. Que é até melhor, tem um repertório maior. A diversificação do portfólio dela. Mas se ela só alugar os carros, por exemplo, para Uber, coisa do tipo, ela tá apostando que a demanda por aluguel de carros é maior do que a oferta no mercado de carros usados para motoristas de aplicativo, né? O motorista de aplicativo, às vezes, é melhor ele alugar do que comprar um carro e ter manutenção e coisa do tipo. Depende da pessoa. Ou caminhão também. Então, ele quer alugar um caminhão porque vai ter uma mudança maior ou algo maior pra ele fazer que ele não faria com o caminhão anterior dele. Então, ele aluga. E isso tem um custo-benefício maior do que comprar um caminhão só pra aquele, aquela oferta específica de um cliente, né? De repente, uma empresa de caminhões, ela não tem um caminhão específico para certas coisas, ou tão grande para certas atividades,
Mas se você pode alugar para momentos específicos, você não precisa ter um caminhão. Não precisa investir, por exemplo, vamos supor que seja 50 mil, o que você quer, 60 mil. Não precisa investir 60 mil, você investe, por exemplo, de repente, alguns milhares de reais para ter ele por um tempo necessário para atingir aquele contrato que você quer fazer. Então, tem que calcular, né? Qual que vale a pena? A oferta em si, você vender ou alugar. O bem. Pode ser casa, pode ser carro, pode ser qualquer coisa. Da mesma forma, os não possuidores de um bem, em um determinado momento, têm que escolher em comprar ou reservar o dinheiro. Então, ou ele compra aquele bem, uma casa, por exemplo, ou ele reserva o seu dinheiro para depois. Ou comprá-lo diretamente. Ou alugar um bem. Porque aqui são os não possuidores, né? No caso, ele tá pagando aluguel, né? Então, ele pode comprar uma casa, por exemplo. Quer dizer, não comprar a casa, né? Ele pode comprá-la ou alugar uma casa. Ou ele pode não comprar um carro para guardar dinheiro. Ou ele pode comprá-lo diretamente. Ou ele pode alugar um carro. Ou ele pode pagar um Uber. Tem essa quarta opção. Mas isso para todos os tipos de coisas possíveis e inimagináveis, né? Então, você tem uma casa na praia, você pode vender, você pode alugar. No caso de comprar uma casa na praia, você pode comprar agora, ou alugar, ou alugar uma casa para um final de semana, por exemplo. As pessoas preferem alugar uma casa para final de semana de vez em quando do que comprar uma casa na praia. É caro você comprar uma casa na praia. E você tem mais um portfólio maior de lugares para ir. Você aluga uma casa na praia, né, quando você tem disponibilidade. Você compra uma casa na praia, você nem sempre tem disponibilidade. Então, depende normalmente quando uma pessoa compra, ela tende a ir mais no lugar porque ela quer fazer valer o investimento, né? Então, tem essas questões complicadas na nossa vida também, né? Aqui, por exemplo, tem o preço do metro quadrado no Brasil, no geral. De lugar para lugar, de bairro para bairro, estado para estado, cidade para cidade. Tem diferenças. Então aqui é o aluguel por mês de apartamento de um quarto no centro e fora do centro. E apartamento de 3 quartos no centro ou fora do centro. No centro, na Paulista, você vai pagar mais do que em, em um bairro mais simples. Ou mais periférico, né? Em compra de apartamento, por exemplo, o metro quadrado na cidade e fora da cidade, né? No centro, né? No caso, na cidade é maior. Então, você comprar um apartamento na Paulista é mais caro que em outras regiões. Um metro quadrado, porque a região ela é mais valorizada, né? Tem mais coisas ao redor. Tem restaurantes, tem bares, tem shopping. Então, a valorização da região... por exemplo, se você já assistiu Coragem com o Covarde, eles tinham uma casa no meio do nada. Obviamente, a valorização daquela região é zero. Não tinha fazenda, não tinha nada. Era no meio do nada. Você ir pra um lugar, pra cidade demorava. Então, uma casa no meio do nada, o preço dela, seja de aluguel ou de compra, é muito menor. Agora vamos supor que, no contexto daquele desenho do Coragem com o Covarde, construíssem prédios, ruas, rodovias, conexões com várias cidades. Aquela casa, que é a casa do Coragem, do Eustácio e da Muriel, né? A mesma casa não mudou nada. Vai aumentar o preço quadrado dela na hora. Então, tem pessoas que especulam no mercado imobiliário. Por exemplo, em Seul aconteceu isso no tempo. E o governo, ele colocou dinheiro público para renovar uma área da um bairro específico para fazer construções ali, financiadas pelo governo. Depois seriam vendidas essas casas e a área valorizou. Então, quem comprou a casa antes disso acontecer, a casa valorizou, a casa em si valorizou porque a região valorizou. Então, por exemplo, um lugar que não tinha antes a área asfaltada, por exemplo, que não tinha eletricidade, que não tinha internet. Quando você compra ela por um preço barato, quando a área valoriza, embora você não tenha controle sobre isso, o preço do metro quadrado aumenta. Aí tem questões de salário, per capita na região também, enfim. Em Osasco, por exemplo, o preço é menor aqui no caso, né?
Por exemplo, de uma cidade, de um apartamento no centro. Fora do centro é menor do que um no centro, obviamente. De Osasco. Aqui no caso de 3 camas, né? Em reais, dá 3 mil. Em média. Em média, tá? Depende. No centro e fora do centro dá 1.900. Depende da região. Tem aqui, por exemplo, o range aqui, que é a diferença, né? Que vai, no caso, um apartamento de 3 quartos fora do centro vai de 900 a 3 mil reais. Então depende. A região depende do lugar. Até da rua. Às vezes uma rua, o metro quadrado é mais barato naquela rua e em outra é mais caro. Tem uma região aqui, num lugar próximo a mim, né? Tem uma rua que eu não conhecia, que eu tive que passar por ela pra cortar caminho pro lugar. Aí eu vi o lugar, como fazer pra cortar caminho no Google Maps. Eu descobri aquela rua, e é uma rua que na verdade é um condomínio fechado, que qualquer pessoa pode entrar. As casas ali são monstruosas, mas que do outro lado você tem casas simples. Então, de um lado pro outro, assim, andando algumas centenas de metros, tem um metro quadrado mais caro. E, tipo, aquela região ali é valorizada, né? As casas ali são boas. Então, basicamente isso. Aqui a gente tá no Barueri. Então, a gente tá em Osasco. E Barueri é uma área um pouquinho mais cara em São Paulo, né? Então, o range aqui vai de 1.100 de aluguel por mês. Um apartamento com uma cama, de 1.100 para 3.900. A média é 2.200 por mês. Média, tá? Um apartamento com uma cama fora do centro, em Barueri, né? R$ 900 por mês até 2.600. E assim sucessivamente, né? Você tem o preço de comprar um apartamento também. Por metro quadrado, tá? Esse preço aqui é por metro quadrado. Lembra do metro quadrado. Porque dependendo do tamanho, muda. E também, depende do metro quadrado do apartamento. Tudo que eu falei aqui depende do metro quadrado. Só que o metro quadrado muda de região pra região. Por exemplo, em Jardins, o preço do metro quadrado é mais alto. Tatuapé, o preço do metro quadrado é mais alto. Depende da mesma casa. Vamos supor que você constrói uma casa idêntica no Barueri e no Osasco. O preço do metro quadrado influencia no preço da casa. As casas ao redor da área da circunferência influenciam no preço da casa. Você pode ter uma correlação entre salário per capita no Barueri e com Osasco e ver que no Barueri é maior. As pessoas ali têm mais grana. Ok. Aqui vai falar que o preço dos atualmente estabelecidos aluguéis de longo prazo tenderão a ser iguais ao valor presente da soma de renda flutuantes esperada para esses bens, né? Então, os preços dos aluguéis de longo prazo, por exemplo, por um ano, vão ser iguais ao valor presente das somas de rendas que você espera desse imóvel, né? Então, tem um apartamento aqui, tem o preço do metro quadrado, você tem o aluguel. Se o aluguel for muito baixo com relação à possibilidade de venda, e vamos supor que você tem uma liquidez para venda, porque liquidez nesse mercado imobiliário é diferente, porque você tem, às vezes, dificuldade nesse contexto. Por exemplo, vender um carro. Vendendo do carro, você vai ter dificuldade para vender. Outros tipos, por exemplo, em moto. Em moto que vai ser fácil você vender, é mais barato também. Em outras, que talvez você não tenha dificuldade, depende. Então tem liquidez em certos temas, né? O quanto demora pra você vender um bem, resgatar o dinheiro que você precisa pra aquele bem. Em questão de depreciação, amortização também. Mas o ponto é que a pessoa que aluga, ela tem que calcular longo prazo. Quanto que vai gerar ao longo dos 5, 15 anos e comparar com o preço da venda em si. Então, no Barueri, por exemplo, tem alguns indicadores, por exemplo, que é o salário, é o preço por salário, o preço da casa por salário, que é o quantas pessoas, é o índice com relação ao quantas pessoas podem, é, acho que o termo em inglês é affordability, né, mas tem a ver com quantas pessoas podem pagar nesse contexto. O salário delas permite que elas financiem a casa, é isso. Aqui o mortgage é um empréstimo imobiliário
com porcentagem do salário. Então, o quanto que a pessoa tem que pagar por mês para pagar um financiamento de uma casa por metro quadrado, aqui no Barueri. Aqui é o índice do que as pessoas podem pagar pelos empréstimos, que aqui tá 0,53. Preço pelo aluguel, no centro e fora da cidade. Obviamente, no centro é menor. Caso o aluguel maior, o preço do aluguel. E o yield é bruto, né? Que é o quanto que a pessoa recebe em porcentagem, por exemplo, por ano. Em relação por exemplo, você aluga uma casa por um ano em Barueri. Caso na cidade, 5,90%. E no caso fora, 5,11%. Então, na cidade você tem um yield maior. Bruto. E também impostos que você tem que pagar. Aí tem que ver. Em Guarulhos dá pra ver que, por exemplo, tem uma mudança ali. O price to income ratio, né? Que é o preço com relação ao faturamento das pessoas é maior. A porcentagem do financiamento com relação ao salário é maior também. Então, você tem dados diferentes. O yield também é diferente. Aqui é de 5,9%. Na cidade, aqui vai pra 4%. Então, você ganha menos. Sim. Basicamente é isso. Então, na prática, você tem a soma no caso das rendas, né, do aluguel futuro, esperado ao longo do ano, por exemplo, dos anos. Mas tem ajuste à inflação, que aumenta o que você espera. Então, se você pega a média de aumento de inflação nos últimos 10 anos, você consegue mais ou menos ter uma estimativa do crescimento anual com relação ao preço do aluguel ao longo do tempo, né? Isso é normal, tá? O aumento do aluguel ele vem ajustado à inflação, às vezes até pelo próprio mercado. Uma imobiliária já tem um valor ali fixo que naquele ano é calculado, né? E aqui é o valor presente que diminui ao longo do tempo. Então, tem depreciação, por exemplo, em carros, casas. Então, um aluguel de um carro de 2015, ele tem uma depreciação. Teve uma depreciação hoje em 2025. Então, se você alugar um carro pra alguém, o mesmo carro, de repente tá nas mesmas condições, vamos supor que tá nas mesmas condições, você gastou bastante em questões de amortização pra fazer aquele carro não ter mais tantos problemas, você leva bastante no mecânico, mas no fim o valor presente dele diminui ao longo do tempo, porque é um carro de 2015, por mais que esteja tudo bem. E a renda esperada, ela também vai ser diferente nesse contexto do carro, né? Ela não vai ser uniforme nesse contexto. Depende do setor. Ele tá falando de terra aqui no Hotbard. Então, o valor, no caso, da terra, ela tende a subir. Mesmo que a casa tenha depreciação, uma reforma é diferente de um carro. A depreciação de um carro é uma casa diferente. Mas você basicamente tem a soma dos valores presentes, que vai dar 59,4 peças de ouro, né? Vai ser igual ao valor de capital comparado à soma de renda futura, que vai ser 100, né? 100 onças de ouro. Então, no caso, alugar nesse caso é maior que o valor presente futuro. Isso pode ser aplicado bastante em carro. É até mais fácil de pensar assim. Caso o valor presente é menor que a renda, então vale a pena arrendar, né? Vale a pena alugar. Se o valor presente for maior que a renda esperada, basicamente vale melhor vender. É basicamente isso. Então, aqui você tem a utilidade marginal, o valor subjetivo, né? Que é definido por ele como cada tamanho de uma unidade de um bem. A utilidade marginal de cada unidade diminui quando a oferta aumenta, né? Quanto mais, por exemplo, você tem de dinheiro, circulação vindo de forma inorgânica, menor poder de compra. Ou quanto mais arroz você tem no mercado, em quantidade, menor o preço do arroz. Só que o mercado é inelástico, né? E segundo, que a utilidade marginal de uma unidade de tamanho maior é maior que a utilidade marginal de uma unidade de tamanho menor. Então, aqui primeiro você tem a utilidade marginal decrescente e a utilidade marginal para produtos diferentes em tamanho ou em valor. Então, qual que é o valor que a pessoa dá para uma peça de roupa e para comida, né? Em relação ao que ela está disposta a pagar. E comida é uma coisa de consumo, né?
Qual que é o valor que uma pessoa dá a por exemplo, um sorvete de mercado simples e um sorvete gourmet? É um valor subjetivo que a pessoa está disposta a pagar. Um sorvete gourmet, tem pessoas que estão dispostas a pagar um preço muito maior. Por mais que o preço ali não afeta, porque o custo às vezes é até igual. Então o custo de fazer um sorvete gourmet não necessariamente mais alto, mas a forma que é feita às vezes. O que know-how da pessoa com relação a ideias inovadoras com relação ao sorvete fazem aquele produto ter um valor maior que um sorvete que tem uma utilidade marginal decrescente faz o preço diminuir. Então é óbvio que tem a demanda por sorvete gourmet, não é todo dia, né, que a pessoa faz isso, mas no geral ela principalmente quando você tem novos produtos no menu e coisa do tipo, as pessoas vão com frequência e a utilidade marginal não cresce, não decresce tanto quanto para outros produtos. Depende, é uma questão subjetiva, né? Tem outro ponto que é a aversão a risco. Aqui eu tô saindo um pouco do livro do Rothbard para o que é aplicado aqui, a economia comportamental. Então, no geral, a utilidade é esse valor aqui, o Y, no eixo Y, no eixo X é o estímulo, a magnitude de estímulo, e um crescimento exponencial em aversão de risco às pessoas com relação às escolhas que elas tomam. Então, quanto maior a aversão a risco que as pessoas têm, mais elas pensam, por exemplo, 2 vezes antes de gastar o investimento, por exemplo. Uma pessoa que ela tem aversão a risco, ela vai pensar 2 vezes antes de investir o seu dinheiro em criptomoedas. Uma pessoa que tem menos aversão a risco, né? Ela tem uma curva diferente, ela é chamada de risk proneness, né? Proneness, que basicamente ela crê que nesse contexto ela tem um estímulo pessoal, é uma coisa psicológica, né? Depende de pessoa para pessoa, depende de grupos de pessoas que agem de uma forma diferente, em que a aversão a risco dela diminui porque ela acha que aquilo tá numa tendência. Então tem horas que a pessoa, por exemplo, no momento de inflação a pessoa tem mais aversão a risco. Em momentos de crescimento e expansão econômica as pessoas têm menos aversão a risco. Então tem uma função exponencial em relação a decisões de pessoas que podem dar uma visão de aversão a risco em alguns contextos e de a falta disso, né? Você tem uma relação entre os dois. E tem uma coisa chamada utilidade de desconto. Então as pessoas preferem uma coisa, um presente, algo de valor, agora do que no futuro. Tem um estudo com relação à utilidade de desconto que eu postei no Instagram. A resenha dele, né? Basicamente, eles fizeram um estudo com veteranos do exército americano. Eles falaram assim: aqui a gente quer beneficiar vocês pelo que vocês fizeram pelo país. A gente oferece. Eu tô usando valores que eu tô tentando relembrar de cor, mas é mais ou menos isso. A gente tá oferecendo pra vocês $5.000 agora, ou 20 mil daqui a 20 anos, mas somente daqui a 20 anos. Todo mundo, sem exceção, isso foi experimento com pessoas reais. Todo mundo, sem exceção, quis os 5.000 agora. Todo mundo. Poderia fazer diferente. 5.000 agora, ou 15.000 ou 10.000 daqui a 5 anos. Ou daqui a 3 anos. Ou você poderia fazer 5.000 agora ou 5.500 daqui a 3 meses. Todo mundo queria 5.000 agora. Por quê? Porque as pessoas têm o que é chamado de desconto hiperbólico, né? Então a gente tem a utilidade com relação àquele bem, que no caso é dinheiro. E a gente tem a recompensa. Então aqui, por exemplo, você tem a recompensa que demorou pra chegar, porque aqui é um desconto temporal. Então aqui é uma recompensa menor, só que ela é mais rápida. Então, nesse estudo com os veteranos do exército, eles preferiam uma recompensa menor, mais rápida, do que esperar muito tempo. Agora, se você falasse 20.000 daqui a 3 meses, ou 20.000 daqui a 1 ano, eu creio que elas pensariam mais. Ou, por exemplo, 50.000 daqui a 1 ano. Qual que você escolheria, né? 5.000 agora ou 20.000 daqui a 1 ano? Então, isso aqui tem a ver com a forma que as pessoas pensam. Então, estudos na área de psicologia comportamental, ou economia comportamental, ou neuroeconomia, eles têm que testar essas teorias.
Então isso daqui, na verdade, isso daqui que a gente tá vendo aqui era algo que, na verdade, na teoria neoclássica de economia, keynesiana, eles diriam que isso daqui é uma mentira. Que isso daqui não aconteceria na vida real. Mas os experimentos com relação a isso, testes com pessoas de verdade, isso que você, assim que você testa coisas da economia, né, com pessoas de verdade, ou vendo na história como as pessoas reagiram a alguns contextos, como a crise, coisa do tipo, a fixação de preços e coisas do tipo, você vê que, no geral, as pessoas tendem a ver uma utilidade maior. Você vê que a utilidade maior contada, ela decresce conforme o tempo em que essa recompensa é dada. Mesmo que a recompensa aqui seja 20 mil, eu falo daqui a 20 anos, a pessoa, cara, daqui a 20 anos nem sei se eu vou estar vivo. Só vai falar. Então, como que ela vai escolher isso? Depende. Em alguns contextos, nós esperamos isso. Por exemplo, alguém que investe em títulos de 10 anos, 30 anos, e segura eles até esse tempo, ela tá pensando em recompensas de longo prazo. Mas ela também tem investimento de curto prazo. Vamos supor que grande parte é em títulos de 2 anos, 3 anos, 4 anos. É claro que ela tem uma questão de aversão a risco. Então, uma pessoa que investe em coisas de longo prazo, ela tem uma aversão a risco. Por isso que ela tá investindo em títulos, né? Uma pessoa que investe em criptomoedas, equity, coisa do tipo, sem muito escrúpulo, né? Basicamente ela tem risk browse, né? Então você pode fazer um overlap desses dois gráficos, né? E colocar, por exemplo, aqui um risco de aversão, uma pessoa que tem risco de aversão, uma pessoa que não tem tanto risco, não tem tanta noção de risco, que ela tá gastando assim, tem a questão de risco tanto, né? Então você tem essa relação aqui, no caso, hiperbólica, chamada hiperbólica discounting com relação a recompensas, que no contexto de uma pessoa com aversão a risco, ela vai criar algo aqui. E uma pessoa que no caso não tem uma relação de risco tão grande. No caso aqui não é nem risco, é questão de temporalmente a pessoa prefere agora. Então ela vai escolher com o meu agora em vez de daqui 20 mil daqui a 10 anos, 20 anos. Então, quando você pega pessoas e faz essa escolha e literalmente dá as recompensas, não é uma pergunta retórica, né? Ou não é um questionário. Eles dão dinheiro de verdade, né? Então, você quer isso agora ou depois? É uma decisão. Porque às vezes isso pode mudar quando é só uma pergunta tipo de questionário. Perguntas de questionário normalmente elas não têm uma validação. Mas quando é algo real, palpável, né? Tem uma forma de validar maior. Então, outro tema que ele fala é de estruturas de produção. Então, vamos para outro tema aqui. Então, e ele fala dos fatores de produção. Então, tem uma cadeia de produção. São várias cadeias de produção, de transporte, de produção. No caso da produção de arroz, tem o cara das sementes, o cara da fazenda, o cara do transporte, o cara da importação e exportação. No fim, chega o consumidor final com a embalagem. Então, tem o cara da embalagem. Tem o cara só de distribuição de comida, mas tem outro cara de distribuição que foi a parte de transporte em containers. Então tem todo o sistema de produção que no fim gera o produto de consumo. Que, por exemplo, é o faturamento de terra e trabalho em onças de ouro. Então, aqui é o consumo dos consumidores em proporção à terra usada e trabalho usado. E você soma isso aqui, 20, 40, 70, 80, 100. O que foi gasto aqui foi 100 onças de ouro. Os consumidores, no caso. E ele vai falar, a receita da venda de um bem de capital é igual à renda acumulada para os fatores de produção. Então a receita, o faturamento que você ganha, é igual à renda acumulada para os fatores que você usou na produção, né? Página 336. Sobre o custo, que os custos têm influência na produção, não é negado. É óbvio que o custo para se produzir uma peça de roupa, por exemplo, vai impactar o preço que o produtor vai ter de B2B, né? De business to business para as lojas, que vai afetar o preço.
que é a margem escolhida pelas pessoas, pelos vendedores na loja, ao consumidor final. É óbvio que o custo tem uma relação, mas no entanto a influência não está diretamente no preço. Como assim? Alguém pode dizer, o custo altera o preço, é a teoria de valor, de trabalho. Só que, na verdade, por exemplo, o gasto que você tem, por exemplo, em salário, folhas salariais, coisa do tipo, isso não altera o preço. O preço, ele é escolhido subjetivamente. É o valor que as pessoas dão àquilo. Então, as pessoas compram um iPhone por tanto, não é porque aquilo vale tanto. Porque o custo do iPhone é muito inferior ao preço final. A margem deles é enorme. E eles escolhem a margem que eles quiserem. Porque, na verdade, a margem que a empresa escolhe, se for alta demais, ela afeta a demanda e o faturamento dela diminui. Então, se a margem do iPhone é tão grande, dos MacBooks, em relação, por exemplo, a outros tipos de PC que você, com 5 mil você faz um PC muito melhor do que o de 15 mil da Apple, ou de 20 mil da Apple. A questão é que a marca, o software, as coisas da Apple têm um status, tem um valor subjetivo que não está no hardware, está em ser da Apple. Essa exclusividade de você ter um produto que tem o iTunes, que tem a Apple Store. No Android você não tem Apple Store, roda Linux ali. Agora, lá você não tem o Safari em outros computadores. A versão da Apple, né? Então, é subjetivo. Não é o custo que afeta o preço. É o que as pessoas estão dispostas a pagar porque aquilo ali é da Apple, né? Então, a formação da marca, né? A influência da marca importa. Então, o capitalista incorre em grande risco ao poupar, investir e achar uma forma de ROI no contexto de produção, de A até B, até o consumo, né? Aqui, no caso, nos fatores de produção, você tem um custo, você tem investimento. Primeiro, o capitalista ele poupa, depois ele investe, depois ele tem retorno de investimento, que pode ser negativo por um tempo. O YouTube não pagou suas contas, assim, acho que mais de uma década. E estava negativo faturamento líquido. Quando eu digo faturamento líquido, é porque depois eles investiram, né? Então, quando a empresa ela tem que se reinvestir totalmente, toda hora, né? O cash flow dela tem que ser muito veloz, né? Ela ganha, ela fatura, sim, consegue pagar as contas, tem um faturamento líquido positivo, mas como ela tem que se reinvestir, ela fica sempre em crédito contínuo, né? Ela sempre fica em crédito. Ela sempre fica, entre aspas, devendo, porque ela tá sempre em crédito maior do que do que ela possui faturamento, de certa forma. Ela sempre tem crédito, porque ela tá sempre reinvestindo e tendo linhas de crédito para conseguir se reinvestir. A Amazon foi assim, por exemplo, a maior parte do tempo, e só recentemente eles conseguiram entrar num nível normal. Então, tem um grande risco de dar merda numa empresa, de falir, de uma pandemia, por exemplo, ou uma guerra que afeta a empresa diretamente. Enfim, preços em questões de mercados são afetados por geopolítica, como de petróleo. Então, tem um posto de gasolina que aumentou o preço. É um mercado inelástico, né? Não é tão afetado, de certa forma, mas vamos supor que seja um mercado elástico que depende do mercado de metais, do mercado de algodão. Então, o preço da produção das suas roupas agora tá muito caro. Vamos supor que imposto também aumentou, tarifa. Simplesmente sua empresa não consegue mais fazer o que ela poderia. Ou teve uma crise econômica que você não tá conseguindo ter linha de crédito mais, o banco fechou sua linha de crédito. Por exemplo, aconteceu com traders de arroz, algodão, na época da crise de 2008. Então, você tem várias questões de risco ao criar uma empresa, né? Então, por exemplo, qual é o valor de um diamante? Depende. O preço que as pessoas estão dispostas a pagar, é subjetivo. Ele bruto não tem tanto valor, mas depois de ter feito as coisas com ele, né? Ter dado a forma. Essa forma aqui não é o diamante bonitinho. Depois de ter dado a forma pro diamante, que ela tem que ter, aí que vem o valor, né? E se não for feito de forma correta, o valor diminui. Se a pessoa não fazer os cortes corretamente e tal, né? Ter destreza nisso. Então, qual o valor de produto de leilão também? É subjetivo. Mas até de se manipular o leilão pra ter pessoas que ficam aumentando o preço pra... Acontece muito em mangá.
e mangá coreano, por exemplo. Então você tenta aumentar o preço de forma manipulativa, né? Então você tem um período de produção e o final de consumo. Mas nesse período de produção você pode ter débito, você pode ter um monte de coisa. Que no fim, depois de vender, você tem um custo maior que o seu faturamento. Então, entre A e B tem muita coisa que acontece. Muitos anos aí que a empresa pode estar no vermelho, por exemplo. Os capitalistas obtêm renda na qualidade de compradores de bens futuros. Eles compram agora esses bens, as máquinas. Então você tem uma fazenda que você investe lá ali 1.500.000 para comprar maquinário, compra sementes, você compra trabalho, paga mensalmente. No fim, você está comprando essas coisas presentes em troca de bens futuros, que é o faturamento futuro. E o retorno do investimento pode demorar anos para ser pago, ou não ser pago. Você produzir de uma forma ineficiente, né? Então você tem a taxa de juros, por exemplo. E a taxa de juros, ele fala, o Rothbard faz várias diferenças. Ele diz que a taxa de juros não é somente a taxa de juros de empréstimos bancários ou coisa do tipo, ou de empresa para empresa. Por exemplo, é uma taxa associada a todo o mercado como um todo. Por exemplo, a taxa de juros de retorno do investimento em terra e trabalho de empresários. No fim, você tem um consumo, mas também tem a taxa de juros de recebida, né? Em relação ao consumo de 100 onças de prata. No caso, deu 17 onças de prata, de ouro ou prata para o empresário, né? Então, é importante perceber que a taxa de juros, isso aqui é importante, é igual a taxa de spread de preço nas várias etapas, né? A diferença nesse caso. Muitos escritores consideram a taxa de juros como apenas o preço de empréstimo no mercado bancário, por exemplo. Mas ele vai dizer que isso não é verdade, né? É importante perceber que a taxa de juros é igual a taxa de juros, a taxa de spread, né? De preços nas várias etapas. Muitos escritores consideram a taxa de juros como apenas o preço de empréstimo no mercado. Então, acho que na verdade tá. Peguei duas partes que são iguais. Duas partes são iguais. Agora ele vai falar o que é, né? Na realidade, como veremos mais adiante, a taxa de juros permeia todos os mercados todo o tempo. De mercado de empréstimos produtivos, ou seja, que você tenha um empréstimo que ele é usado para investimentos, para fluxo de caixa de empresas, coisa do tipo, é um mercado estritamente subsidiário de importância, né? Eu tô falando que a taxa de juros que a gente vê, por exemplo, como a Selic, Euribor, que é taxa de curto prazo na Europa, né? A Selic é a taxa de juros no Brasil, ela é parte, a gente chama de taxa de juros. E não todo. Tem também o que é considerado de taxa de juros real, né? Não é a que é escolhida pelos bancos centrais. Tem a taxa de juros que é escolhida pelos bancos centrais e aquela que deveria ser se fosse definida pelo mercado, né? Então, nessa questão, é importante que ele fale essa questão de taxa de juros com relação ao retorno, com relação a outros contextos, como a gente vai ver. Já está claro, ele vai dizer, né, que a velha trindade clássica que a gente vê em Bombach, por exemplo, um autor da escola austríaca bem no começo, é trabalho capital e são três pontos para a formação de capital e salários, aluguéis e juros deve ser drasticamente modificada, porque anteriormente as pessoas achavam que esses 6 pontos, né, eram o principal na formação de capital. Mas ele coloca aqui no caso terra, trabalho e fatores de produção. Fatores de produção na cadeia de produção industrial, então relações de transporte, de embalagem, de armazenamento de arroz, especulação, várias questões nos fatores de produção que afetam a formação de capital, que formam isso também. Ele também diz que a taxa de juros é uniforme durante a produção. Isso que ele fala bastante nessa parte do livro. Não é verdade, ele vai dizer que o capital seja um fator produtivo, independente, ou que gere juros para o seu proprietário. Você pode falar, mas como assim? Porque quando eu falo de capital, foi gerado de forma correta, né? Eu não tô falando de staking de criptomoedas, que basicamente você está emprestando para outras pessoas comprarem criptomoedas e tentar fazer retorno assim, né? Basicamente investir em nada, né? Staking de criptomoedas que a gente viu no curso sobre criptomoedas, né? Basicamente você
coloca dinheiro no pool de liquidez para gerar uma pool de empréstimos. Não vão ser usados para empresas, coisa do tipo. Para investimentos de verdade. Mas só para mais investimentos em assets especulativos, que são criptomoedas, querendo gerar um lucro através disso. Basicamente o esquema Ponzi, né? No staking, nesse contexto, né? Eu já falei sobre isso no curso sobre criptomoedas, que eu recomendo muito para quem até aqui nessa aula, né? Mas basicamente, o mercado de investimentos, que é realmente correto, né? Que é normal, é você, por exemplo, ter um tanto de capital e você emprestar num contexto, por exemplo, de um banco ou de uma empresa. Então, por exemplo, o banco empresta para alguém financiar o seu maquinário para fazenda, por exemplo, ou para uma indústria, para uma empresa, não importa. E ele espera receber em juros. E esses juros gera um retorno desse financiamento para quem empresta. Para quem tomou emprestado, o benefício dele, mas que tem que pagar por isso, por esse benefício, é ter o dinheiro que ele não teria de outra forma. Então, as linhas de crédito, elas operam como forma de fluxo de caixa contínuo de investimentos para as empresas, né? Então, você precisa de um fluxo de caixa para você conseguir manter os seus investimentos ativos e continuar poupando também em relação à sua empresa. Depende do setor. Só que vai falar que da mesma forma que a terra e o trabalho geram renda para os seus proprietários, né? Então, o ponto que o Rothbard considera que terra, trabalho e fatores de produção é isso que gera capital, e não o capital em si. Então, você tem um sistema de empréstimos, mas o que gera realmente taxa de juros não é o capital em si. Tem questões de oferta e demanda por dinheiro, mas isso não é o que afeta em si. Tem uma coisa por trás disso que afeta a taxa de juros real das coisas. Hoje em dia, obviamente, os bancos centrais, eles escolhem a taxa de juros que eles quiserem. Mas a taxa de juros real é diferente. Então, a taxa de juros de retorno é o prêmio que ele ganha com a venda dos bens presentes em comparação com o que ele pagou pelos futuros. É a taxa de juros oferida no câmbio. Então, o câmbio de transações, não de Forex. Então, o prêmio que a pessoa, quanto a pessoa está ganhando em questão a isso, né? Que ele ganha, que a porcentagem, né? Com a venda de bens presentes. Então, uma empresa está vendendo produtos de nutrição, né? Mercado de musculação, por exemplo. Então, o prêmio que a pessoa ganha com relação a bens presentes, em comparação com o que ele pagou pelos bens futuros, é uma taxa de juros em si. O que a pessoa paga pelos bens futuros, né? Como assim? Porque ele ganhou com a venda dos bens presentes, ele ganhou faturamento. Só que ele investiu agora. Então, o que ele pagou pelos bens futuros é um investimento. Mesmo que ele tenha pegado linha de crédito ou não. Poupança. Mas basicamente, ele ganha um juros com relação à antecipação, pode ser juros negativos. A antecipação que ele teve de investir pelos bens futuros. Então, ele investiu no maquinário, que no fim, que ele investiu com a poupança que ele fez ao longo do tempo da venda dos bens presentes. Então, ele foi juntando dinheiro ao longo dos anos dessa forma. Ele investiu esse dinheiro, ao invés de deixar parado, ou só em reservas. E no fim, ele começou a gerar um yield maior. Então, o prêmio, né, a porcentagem de retorno do investimento que a gente tem aqui, por exemplo, foi de 17 onças, foi ficando maior porque agora a eficiência de produção, esse desenvolvimento começou a fazer coisas melhores no setor, produtos melhores. Basicamente, ele tem uma taxa de retorno maior desses investimentos. Então, a taxa de retorno que você tem, por exemplo, em empréstimos de capital, você tem em relação a que a pessoa ganha em crescer a sua empresa. Em venda de bens futuros com relação aos bens... venda de bens presentes com relação ao futuro. Se a pessoa tem um faturamento atual e ela investe em maquinário e coisas do tipo, investe numa peça, uma máquina que vai produzir mais roupa, que vai vender com mais eficiência para outras empresas. Mas vamos supor que outras empresas com competitividade maior tiram essa empresa do mercado. Pega uma fatia da torta que aquela empresa tem naquele nicho. Essa empresa
tem problemas agora. O que ela pagou pelos bens futuros, né? O investimento, linhas de crédito que ela tomou, ela também vai tomar juros nesse contexto? Ou não, porque se ela usar poupança, você tem que fazer os bens presentes e bens futuros. É o future cash flow. Lembra que a gente vai ver já, mas lembra que a gente viu a equação para future cash flow no começo do curso? Para fluxo de caixa futuro, que é uma coisa das mais importantes para o Warren Buffett em alguns setores com relação a investir numa ação ou não. Depende do setor. Se for em setor industrial e outras coisas, não vale a pena ver cash flow, né? Porque tem empresas que precisam investir constantemente e o cash flow delas fica até negativo. A Tesla, por exemplo, tem um cash flow horrível, porque o setor tem uma margem baixa e é o setor que precisa de pesquisa e desenvolvimento constantes. Então, a taxa de juros que você recebe nesse contexto, ela é o prêmio que você tem, né, com relação a isso. Então, obviamente, o banco que empresta dinheiro, ele ganha dinheiro com juros. Mas o empresário que investiu nos seus bens futuros para conseguir, por um tempo de produção, gerar um faturamento maior, ele também tem uma taxa de juros com relação a isso. No futuro é isso que define a taxa de juros. Porque a taxa de juros que o Banco Central tem que escolher, se ele escolher a taxa de juros real, ela é proporcional ao que N empresas ganham de prêmio com relação à taxa de juros de retorno que elas têm. Então, se tiver uma taxa de juros de retorno baixa, começar a falir, o mercado de equity começar a cair, como a crise da Ásia no fim dos anos 90, ou a crise .com, que é a .com bubble, das startups de sites que caíram do nada nos Estados Unidos e no mundo todo, você tem uma comparação de investimentos que acionistas fizeram para essas empresas futuros que não deu com os bens presentes, né? O faturamento dessas empresas começou a cair, esse dinheiro não começou a ter retorno, que é o retorno a um equity, né? E aí as ações despencaram. Então, basicamente, a taxa de retorno é importante. Então, essa questão é fundamental para entender esse livro de Rothbard e a sua visão de taxa de juros. Tem um livro só sobre isso, na verdade, que até eu fiz resenha no Instagram também, que é a preferência temporal de juros pura, né? Uma pura preferência temporal de juros. E se baseia a taxa de juros na preferência temporal de pessoas. Em relação, por exemplo, à demanda. Demanda por dinheiro, por exemplo. Quando as pessoas. O intervalo de preferência temporal. Demanda por dinheiro, no caso, aumenta. Basicamente, por pegar, por exemplo, os depósitos que estão nos bancos, basicamente. As pessoas vão mais nos bancos, pegam mais dinheiro, por causa de uma possível recessão e coisa do tipo. E a taxa de juros, no caso, vai mudar com relação a isso. Então, a taxa de juros, ela flutua com relação à preferência temporal das pessoas. No caso, a taxa de juros com relação a dinheiro em si, por várias questões com relação a que a gente viu anteriormente, a formação de capital, a forma que capital tem essa referência também, porque tudo está relacionado a isso daqui, é afetada pela preferência temporal das pessoas. Quando as pessoas têm uma demanda menor por dinheiro, você tem uma taxa de juros diferente. No caso de uma inflação, ela é maior. Quando as pessoas elas não querem, por exemplo, usar mais o Bolívar na Venezuela como dinheiro, porque a pessoa trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia e não consegue comprar nem um arroz direito, porque a inflação no Bolívar é muito alta. Então, a demanda por dinheiro do Bolívar abaixa. No caso da Argentina, teve épocas que a demanda pela moeda da Argentina foi tão baixa que as pessoas estavam todo dia trocando o salário por dólar para não ter a inflação com relação ao câmbio da Argentina, porque a inflação crescia, os preços das coisas aumentavam, mas a inflação crescia porque a moeda da Argentina estava fraca. Entenda que o aumento da oferta de dinheiro na Argentina, da moeda local, não sei se qual, não sei se era peso, acho que era outro nome, que fez o valor das coisas aumentar. O governo gastando dinheiro, vai tendo que imprimir dinheiro, vai tendo que fazer coisa do tipo aí.
inflação, né? A expansão de crédito, como a gente já viu anteriormente. Então, numa taxa de juros de mercado de 30%, eu coloquei 500 vezes 0,3, mas na verdade é vezes 3%, né? Você quer calcular o discount rate, no caso é o future cash flow, ou fluxo de caixa futuro, dividido pelo valor presente, né? A gente viu o que ele falou aqui, né? O prêmio que ele ganha com as vendas de bens presentes, que é a parte de baixo. Nós tem aqui a soma dos bens presentes, aqui é uma soma temporal de N períodos, né? Uma soma temporal. Você pode pegar uma derivada, na verdade, de cash flow, present value ao longo do tempo. E até uma integral também. E então aqui embaixo tem o valor dos valores presentes. E a soma dos futuros. Então você tem essa equação aqui. Do discount rate. Que também é usado bastante no mercado de ações. Então, você, por exemplo, ao emprestar dinheiro a um juros de 5%, você tem 525. A equação é o seu valor atual vezes a porcentagem, que vai dar o valor que você quer, que no caso deu 25, mais 500, que é o valor anterior. Essa é a equação. Então, você emprestou dinheiro. Então, ao você emprestar dinheiro, o seu yield foi 5% nesse caso. Já é um yield alto pra caramba. E já é impossível você ter esse yield continuamente, né? Mas enfim. Bom, aí vamos supor que você quer calcular. Aqui é de 500, mas pode ser 1 milhão, 300 mil, R$ 1.000, enfim. Então vamos supor que aqui deu 525, né? 500 vezes 5% mais 500. Aí vamos supor que eu coloquei aqui um parênteses, né? Pra essa conta dar certo. Então vamos supor que eu pus aqui o parênteses porque eu não pus aqui na calculadora. E aí no caso, coloco o parênteses aqui. E aí você faz 500 vezes 14%. Que é no caso de investir no negócio. Vamos supor que aquele negócio já tá tudo certo. Você tem o que know-how no restaurante, por exemplo. Você tem total controle sobre os funcionários já. Você já sabe como funciona. Como funciona a logística. Vamos supor que tudo deu certo. Não aconteceu nenhum problema. E aí você teve 14% de yield. Que é alto pra caramba. De faturamento bruto. Ou líquido. Líquido vai ser menor, né? Vamos supor que você teve faturamento bruto 14%. Aqui também é faturamento bruto. Depois tem impostos. Então, antes de impostos, você teve 525 com esse daqui. E aqui, no caso, você tem um yield maior. Então, obviamente, esse valor vai ser maior. Vai ser 14% de 500. Então, aqui é um exemplo de que você empresta dinheiro. Um banco, por exemplo, emprestar dinheiro. Ou um negócio que deu certo, no caso, nesse ano. Só que se eu fazer 525, que é o valor de emprestar dinheiro, menos o valor de negócio, deu certo no caso, vai dar menos 45. Então, é melhor você investir no negócio, nesse caso, nesse ano que deu certo, do que emprestar o dinheiro numa poupança que rende a esse valor. O problema é que normalmente, nos primeiros anos de um negócio, você não tem 14%, principalmente líquido, caso bruto, né? Mas vai ter que reinvestir, você vai ter que pegar linha de crédito. E normalmente o empresário não vai ter retorno nos primeiros anos, dependendo do setor. Principalmente se é uma empresa em constante crescimento, mesmo com IPO e coisas do tipo, né? Então, normalmente depende. Mas tem épocas em diversos setores em que você, na verdade, emprestar capital é mais. Por exemplo, quando você compra títulos do governo, basicamente você está emprestando dinheiro pro governo daquele país para pagar suas dívidas, pra investir em coisas, enfim. Mas, basicamente, é você emprestar dinheiro para receber um retorno posterior a um certo juros. Só que se, por exemplo, investir numa empresa tem mais lucro que investir em títulos, obviamente, a empresa é melhor. Só que a empresa tem mais chance de dar merda. O mercado de equity, por exemplo, dá um yield maior do que o mercado de poupança ou de
empréstimos. Somente quando empréstimos bancários depende, porque o empréstimo bancário tem forma de você vender o empréstimo, enfim, tem o setor de security, mas não necessariamente ele é pago. Se o cara não. Se a empresa dá um calote, né? Não conseguir pagar. Tem vários casos que isso acontece. Então, tem vários cuidados que os bancos têm que fazer pra dar crédito pra alguém, pra uma empresa. Então, se você der crédito pra uma empresa pequena de 500 mil e ela não conseguir pagar, porque ela viu nisso um bom negócio e começou e fez esse financiamento. Então, por isso que quando a taxa de juros está alta no país, com relação ao Banco Central, né, você tem uma aversão a risco maior, como a gente já viu anteriormente no gráfico anterior. Vou até voltar aqui para a versão a risco. Então, quando você tem uma taxa de juros maior, a aversão a risco é maior. As pessoas investem menos, né? E poupam mais. E quando tá o mercado tá com uma taxa de juros menor, você tem uma menos aversão a risco. As pessoas tomam risco com mais facilidade e fazem merda com mais facilidade. E as empresas normalmente, até super empresas grandes, fazem merda com mais facilidade quando tomam empréstimos que vão ser financiados em coisas que talvez não desse tanto certo. Porque a taxa de juros tá baixa, né? A questão é que a taxa de juros deveria ser definida organicamente pelo mercado, por bancos privados somente, e não por Banco Central. Quando o Banco Central escolhe a taxa de juros, basicamente você cria caos. Então, na minha opinião, bancos centrais não deveriam existir. Então, o problema é que abrir uma empresa tem menor liquidez desse investimento em relação ao empréstimo. Então, quando você empresta o dinheiro, vamos supor que seja de uma forma garantida como uma empresa séria, mas em título do governo. Você tem um retorno, ele é verificável, né? Claro que tem curvas de títulos do governo, que a gente vai ver posteriormente, enfim. Tem vezes que você tem que vender esse título antes da maturação de 2 anos, 3. Mas o ponto é que a liquidez é menor na questão do empresário com a empresa. Que aquele 14% ele só vai gerar o bem de consumo pro empresário depois de muitos anos. Se gerar. Normalmente não gera. Se a empresa falir, por exemplo. Isso é fé. Então dá mais risco. Então, numa taxa de juros mais alta, as pessoas têm uma aversão a risco maior. Elas pensam 2 vezes antes de financiar uma empresa, porque ela não sabe se ela vai conseguir pagar 14% de juros. Quando a taxa de juros está mais alta, você paga mais. Numa taxa de juros definida organicamente pelo mercado privado, né, por bancos privados apenas, ela é definida de forma, com certa regulação também, de forma ajustada próxima à taxa de juros real, ou seja, associada ao que o Rothbard falou anteriormente com relação a retorno das empresas e empréstimos sendo liquidados, né? Então, uma maior oferta de juros tem efeito na oferta de dinheiro. Então, por exemplo, a 1% é diferente de 9%, né? A 9%, aqui você pode ver que a oferta presente de dinheiro é igual à demanda por dinheiro futuro. Vai ser igual a poupança. Então, quanto mais as pessoas têm uma taxa de juros mais alta, mais as pessoas poupam. Elas não vão tomar dinheiro emprestado porque elas vão ter que pagar mais para tomar o dinheiro emprestado. Então, a taxa de juros ela serve para equilibrar esse contexto de solvência de bancos e liquidez. Só que, quando isso é definido por um banco central, a gente tem um problema. A gente tem aqui também cronograma de preferência temporal em onças de ouro. Então aqui a gente tem a taxa de juros pura, em que a gente tem 2 pessoas, o Robinson Smith, e na oferta de onças de ouro, né? Poderia ser dólar, real, não importa. Aqui a gente tem demanda por bens presentes e a oferta de bens presentes por Smith e Robinson, né? E você vê que, pelo menos segundo o Rothbard, né? Ele diz que não é a taxa de juros que afeta a oferta e demanda de bens presentes. Pelo contrário,
É a oferta e demanda de bens presentes e a expectativa de bens futuros, na verdade, que cria a taxa, que põe a taxa de juros. Essa é a preferência temporal de juros, né? Na verdade, por exemplo, se o mercado de equity naturalmente cai por vários problemas por crises, e aí você tem que fazer contração de crédito que você aumenta a taxa de juros, na verdade é porque o mercado de equity que tá com problema. As empresas que estão com problemas. Não é questão que, tipo, que você alterar ou não a taxa de juros, você cria problemas ou não. O ponto é que quando um banco central decide isso arbitrariamente, ele tá escolhendo uma taxa de juros que não é a real, a que é definida pelo mercado, que é definida pelo próprio sistema, pelas pessoas em si. Então, a taxa de juros pura, você tem aqui as onças de dinheiro, demanda por dinheiro, a oferta líquida e a demanda líquida. E você tem aqui, em cada taxa de juros hipotética, há uma possível poupança líquida, demanda líquida ou abstenção de mercado para cada indivíduo. E para algumas mudanças das taxas de juros, não haverá mudança de curva vertical, mas nunca haverá, e aqui é uma coisa importante, né? Nunca haverá uma situação em que a oferta será maior ou a demanda menor com taxas de juros mais baixas, né? Então, obviamente, quando você aumenta a taxa de juros, você consegue fazer contração de crédito e você consegue fazer pessoas fazerem menos empréstimos, e aí as pessoas poupam dinheiro em vez de gastar. Porém, quando a gente vê essa daqui, ó, basicamente você tem a unidade de ouro, a taxa de juros, e você tem uma curva da oferta e da demanda que de fato é real, mas que é isso que afeta a taxa de juros real. Então a taxa de juros real deveria ser escolhida pelo mercado de forma orgânica por bancos privados, por exemplo. Quando a gente fala não só do setor de empréstimos, mas do setor do mercado de equity como um todo, que ele falou que a taxa de juros de retornos tem a ver com as empresas ter uma relação dos bens futuros presentes com relação aos futuros, né? O retorno do investimento que a empresa tem, né? Então a empresa tem faturamento X hoje, ela investe Y amanhã, né? Para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. A questão, se esse retorno de investimento vai pagar, vai fazer crescer aí o lucro dela continuamente, ou esse investimento vai ser falho e não dar retorno, e no fim a empresa vai falir, né? Então, a demanda por bens futuros, de fato, quando você aumenta a taxa de juros, por exemplo, de forma não orgânica, né? Você pode afetar, sim, por exemplo, a demanda por dinheiro. Você tem uma taxa de juros na Selic alta hoje em dia, exatamente porque tem uma alta inflação, gastos do governo. Você tem uma expectativa futura ruim, por isso que a taxa de juros está alta. Isso se chama contração de crédito. Isso é para pessoas, empresas não fazerem empréstimos com uma situação econômica futura provável ruim. Com dados você pode ver isso. E aí, obviamente, a taxa de juros vai ser alta, porque a expectativa do futuro é ruim. Você compara os bens presentes com futuros. E aí isso define a taxa de juros. Obviamente, não era o Banco Central que deveria decidir isso, mas sim um mercado de bancos privados totalmente regulado. Sem cartéis, né? Então, a taxa de juros real, ela vem da expectativa de bens presentes versus futuros, né? Aqui a gente tem a oferta de bens presentes pelos capitalistas, né? E a oferta de bens futuros entre senhores de terra, trabalhadores e capitalistas. Você tem aqui a estrutura de produção. Então, você tem de um lado da esquerda os provedores de bens presentes, quem os poupadores, né? Então, se você ler von Mises e Hayek e o ciclo os ciclos econômicos, né, de negócios, basicamente você vai ver que a poupança é o que gera prosperidade e não investimento com crédito infinito, ad infinitum, né, com reservas acionárias e expansão de crédito. Isso gera caos no longo prazo, né? No longo prazo, o que gera prosperidade é poupança, investimentos líquidos que são de fato que geram valor de verdade, né? Não expansão de crédito infinita, né? E do lado direito a gente tem os
fornecem bens futuros. E eles demandam bens presentes. Então, tem uma empresa, você quer alugar o lugar onde a empresa vai ficar, ou uma fazenda, ou qualquer tipo de coisa. Quer alugar um escritório na Berrini, ou num prédio comercial. Então você tem que ter os bens presentes, que é dinheiro, por exemplo. Tem que pagar o aluguel, tem que pagar os seus funcionários, e entre empresas, tem a ver com o repertório da sua empresa. Tem os que fornecem bens presentes e aqueles que demandam os bens presentes e que fornecem bens futuros, que os bens futuros é o que vai ser produzido no futuro, né? E lembra que o foco aqui não é taxa de juros e empréstimo, aqui é o mercado de equity em si. Quando eu digo mercado de equity, é empresas. É um termo que eu tô usando aqui, né? Aqui tem os poupadores, os savers, então os capitalistas no caso. Então eles pagam anualmente, mensalmente, aluguéis, coisas do tipo. Eles pagam questões industriais, às vezes aluguel de máquinas, caminhões, enfim, não importa. E no fim, eles geram um retorno através disso de longo prazo. Então, o empresário, ele olha para os bens futuros. E para ter os bens futuros, ele precisa investir em bens presentes. Ele poupou dinheiro para... Obviamente, para ele ter crédito, ele precisa poupar também. Precisa ter um colateral na questão de crédito também. Então, para alguém ter uma linha de crédito suficiente para uma empresa grande, ele precisa ter um colateral também. Então, lá, ele pôs como colateral a casa dele, que eu acho que é algo realmente boa de se fazer. Você vai, por exemplo, comprar um restaurante e financiar como colateral a sua casa, ou seja, se você não pagar o financiamento, você perde sua casa, cara, não compra um restaurante. Você tem que fazer um financiamento em que você não tem esse problema. Bom, obviamente, quando a taxa de juros está maior, você se ferra. Escolhida arbitrariamente pelo governo, mas enfim. Então, no caso aqui é o retorno líquido deles com relação a esses investimentos, que no caso foi 2 onças de ouro. É só uma representação em relação ao faturamento e ao custo. Então, suas preferências. Aqui vai falar, né? Como a taxa de juros real sobe no nível de mercado, suas preferências de tempo mais altas significam que a taxa de juros existente não é suficiente para induzir para economizar. Ou seja, quando a preferência temporal de dinheiro das pessoas é mais alta, elas demandam depósitos com mais rapidez, né? Com intervalos menores. Basicamente, você tem uma visão atual de demanda por dinheiro em que as pessoas não poupam. Elas gastam, elas tomam crédito. Aquele negócio que aquela pessoa quis fazer, ela tá disposta agora a tomar um empréstimo e pagar juros porque ela, ela poupou, né? E ela demanda por esse dinheiro de crédito para ela conseguir fazer essa empresa dar certo, para fazer aquele financiamento para aquela empresa. Ou um motorista de aplicativo, por exemplo, para financiar um carro, por exemplo. Ou do tipo, ele quer comprar. E investir em suas proporções anteriores, né? Então, quando a preferência tá mais alta, a pessoa poupa, tendem a poupar. No caso, quando a preferência tá menor, né? A preferência tá alta, elas gastam mais, consomem mais. Quando a preferência temporal é mais baixa, com relação às pessoas que estão poupando no mercado, por exemplo, crescendo. Por exemplo, o mercado tá de prosperidade, né? A cidade tem prosperidade, por exemplo, as empresas ali. E a tendência atual é que elas poupem. E que no futuro invistam. Eles, portanto, consomem uma proporção maior de sua renda bruta e investam menos, né? Então a questão é, em resumo, né? Preferência temporal mais alta, intervalos menores por dinheiro, gera mais investimentos, mais crédito sendo tomado, e uma preferência menor, temporal, então, por exemplo, em escalas maiores. Então as pessoas demandam depósitos, elas pegam depósitos poupados no banco com menos frequência. Então o dinheiro tá na poupança por mais tempo. Então, no caso, as pessoas estão tendendo a poupar em vez de investir. A preferência temporal deles é menor. Então, de novo, quando as pessoas tendem a. Pessoas não, empresas também, bancos, principalmente empresas.
Quando você tem um mercado que as pessoas tomam mais crédito, elas têm menos aversão a risco, né? Por conta de taxas de juros baixas. Assim, o que faz a taxa de juros real mudar não é a escolha do governo da taxa de juros. Claro que a escolha do governo muda as coisas, mas a gente tá falando de taxas de juros definidas por um livre mercado. O que induz mesmo é a preferência das pessoas. O que altera a taxa de juros é a preferência temporal das pessoas. Esse é o ponto. Quando o intervalo é maior, quer dizer que as pessoas estão poupando menos, poupando mais. Quando o intervalo é menor, as pessoas demandam por dinheiro mais rápido. No caso, por causa dessa preferência temporal diferente. E depende do contexto, porque isso que eu tô falando é uma generalização que depende do contexto. Em diferentes contextos, a preferência temporal funciona de forma diferente. Mas é isso que muda a taxa de juros pura. É definida pelo mercado. Então, tem uma diferença da taxa de juros pura atual do Brasil e a taxa de juros escolhida pelo Banco Central. E assim todos os bancos do mundo centrais. Os cronogramas agregados de mercado de tempo determinam as proporções sociais agregadas entre poupança e consumo, né? Esse mercado de tempo é market time. Os cronogramas com relação à oferta e demanda e coisa do tipo, determinadas pelas preferências das pessoas temporais. Então, é uma, é uma ocorrência totalmente psicológica, né? Então, quando as pessoas elas veem que não só que a taxa de juros tá alta, mas quando a inflação, por exemplo, basicamente as pessoas gastam menos. O preço das coisas está subindo. Inicialmente elas vão gastar mais. De repente, bem inicialmente para o preço do arroz vai aumentar, então elas compram rapidamente. Mas quando a inflação tá baixa, as pessoas elas têm um poder de compra maior do dinheiro, elas podem gastar mais. Elas precisam, elas podem, na verdade, né? Tem uma confiança maior que elas têm agora. Pode ser consumido, pode ser gasto, sem elas se preocupar tanto com o futuro. Mas quando tem uma inflação muito alta, as pessoas têm que poupar. E aí as empresas fazem menos dinheiro, obviamente, porque as pessoas tendem a poupar mais e gastar menos, consumir menos. E não é só investimento, mas também consumo. As preferências temporais dos indivíduos do mercado determinam simultaneamente e por si mesmas a taxa de juros de equilíbrio de mercado. Ou seja, é a preferência das pessoas que define a taxa de juros real, pura, que é diferente daquela que é definida pelo Banco Central. Então tem a fictícia, que é o FED lá, é o Banco Central do Brasil, escolhendo a taxa de juros arbitrariamente, e aquela que na verdade é a real. E quando a taxa de juros do Banco Central ela é acima do real, temos um problema. Basicamente, tá fazendo algo que não faz sentido. Ou ela abaixo do real. Então, a taxa de juros do Japão sempre foi 0,25%. Recentemente, nos últimos 10 anos, por exemplo. Por quê? Por que 0,25%? O Japão é tão bom assim que tá sempre 0,25%? Porque não teve flutuações altas como em décadas anteriores. Então, e essa expansão de crédito? Será que a taxa de juros real ficou em 0,25% toda aquela época? Então, as pessoas estavam, como fala, tendo uma prosperidade ao ponto de a taxa de juros sempre ser baixa? Por quê? Foi escolhida pelo banco. E agora estão colhendo os frutos. Teve notícias recentes com relação à insolvência em bancos do Japão, com relação a empresas que é melhor não citar. Mas teve notícias com relação a esse tema recentemente. Teve com relação ao Yen sendo desvalorizado atualmente. Isso é consequências de decisões do Banco Central. Porque quando não existe um Banco Central e as taxas de juros são definidas de forma pura, pelo próprio mercado, as coisas são diferentes quando elas são decididas pela oferta e demanda de capital pelas pessoas. E razões com relação a fatores de produção e coisas do tipo. Então, quando isso é definido por forma
orgânica. Então você tem não um ponto de equilíbrio, mas você tem uma taxa de juros que é definida de forma ajustada ao mercado corretamente, e não uma decisão. Então, acho que esse é o último slide, né? A gente vê isso aqui. Então, é os indivíduos que determinam o equilíbrio aqui, né? E as proporções entre consumo e poupança. Então, porque as pessoas poupam mais em certos contextos de inflação, por exemplo. E é assim que as pessoas funcionam. É assim que empresas funcionam. Quando um banco ele coloca uma taxa de juros abaixo da real, a taxa de juros dos bancos deveria ser mais alta. Então, no mercado de empréstimos, né? Porque como a gente viu com o Hotmart aqui, a taxa de juros tem a ver com vários contextos. Com o mercado de equity, empresas, a taxa de juros de retorno dos investimentos. Então, se as empresas têm um baixo retorno no geral, por exemplo, todas as empresas no índice Bovespa, vamos supor que elas tiveram uma queda. Que a causa da queda não tem nada a ver com a taxa de juros. Que a gente viu que a oferta e a demanda não afeta. Perdão, a taxa de juros não afeta a baixa, né? A oferta e demanda pelos produtos. Então, se a gente voltar aqui, a mudança no I aqui, para baixo, não altera a oferta e demanda. Agora, o aumento, sim. Se aumentar, vai simplesmente fazer empréstimos serem impossíveis. Mas a questão é que a taxa de juros no contexto das empresas em si, funções de produção, de fatores de produção, gera a taxa de juros real, a pura. E é isso que é o foco aqui. Então, essa visão de que a preferência das pessoas temporal que deveria ajustar a taxa de juros seria ajustada corretamente no mercado, no livre mercado, né? Em bancos privados, regulados corretamente pelo governo, sem criação de cartéis, né? Seriam bancos juntando para escolher a taxa de juros eles mesmos, para benefício próprio. Então, no sentido de um mercado bancário regulado, funciona. E Rothbard cita nesse livro isso. Um exemplo, né, no Banco da Escócia, em que na Inglaterra o banco era controlado muito pelo governo e na Escócia não. E a Escócia prosperou. E não teve crise, coisa do tipo, por conta de liberdade bancária na Escócia. Durante décadas. Então, ter bancos privados somente no país não cria problemas. A razão da existência do Banco Central, a história por trás do Banco Central, tem a ver com governos querendo ter uma forma de aumentar o dinheiro que eles podem gastar. E investir em guerras. Essa é a razão da existência do Banco Central. O Banco Central é, na verdade, uma coisa que é ruim para o próprio governo, na verdade. Que ele afeta a economia, ele cria problemas que ele não existiriam nessa proporção com que a gente vê no Banco Central. Então, as decisões que o Fed tomou ao longo dos anos criaram problemas que eles mesmos tiveram que resolver. Então, a crise de 2008, ela também foi causada pelo problema de reservas fracionárias e mas não tanto com relação a taxas de juros. Eu vi um documentário, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, eu coloquei uma resenha sobre ele no Instagram, cara, do PBS, né? Outline. Basicamente fala somente sobre como a taxa de juros escolhida pelo Fed afetou a economia. Mas como a gente viu, pelo menos como a visão de Rothbard, você abaixar a taxa de juros não afeta as relações de oferta e demanda. Mas quando você tem uma taxa de juros escolhida pelo Banco Central, não é a pura, é a artificial. Não tem a diferença da taxa de juros pura e artificial. Quando ela é escolhida artificialmente, basicamente, você cria um sistema em que as pessoas têm uma oferta de dinheiro criada arbitrariamente pelo Banco Central, porque não é só taxa de juros, é o sistema atual de expansão de crédito, reservas fracionárias. Porque num sistema sem reservas fracionárias, não poderia fazer esse tipo de coisa. Então,
Você não poderia fazer empréstimos contínuos nesse nível. Tem uma crise. Então, um ponto de vista aqui é a relação do mercado de equity com a taxa de juros. Com equity, eu quero dizer o mercado um todo de empresas. Não só do setor de investimentos. O retorno que eles têm, né? Então, eu creio que em muitos pontos até aqui a gente viu questões complexas, mas eu creio que um pouco a gente vai afunilando talvez inconsistências do que eu falei anteriormente. Enfim, até o próximo episódio.